Livro do profeta Ezequiel, do capítulo 33, versículo 30 até o 33. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão: venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como o meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Nos orienta, Pai, segundo a Tua vontade, para compreendermos e aplicarmos na nossa vida essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de iniciar essa nossa reflexão essa noite com uma pergunta muito simples. Obrigado. Deus ainda fala nos dias de hoje? Eu acho que essa é uma pergunta muito relevante, muito importante. Eu acredito que todos aqueles que são crentes responderiam que sim. Deus ele ainda fala nos dias de hoje. Sendo assim, já que você concorda comigo e eu acredito que Deus ainda fala, como Ele tem falado nos dias de hoje? Nós percebemos que as pessoas hoje em dia dão muita ênfase e muita atenção às visões, às profecias, aos sonhos, à maneira como Deus fala individualmente na mente de cada um, aquilo que Deus fala no coração, aquilo que Deus fala nas orações que a gente faz, ou até mesmo, como alguns acreditam, audivelmente. Entretanto, a palavra de Deus, a Bíblia, é o único meio pelo qual a voz de Deus pode ser considerada inerrante e infalível. Tudo mais pode falhar como comumente falha: visões, profecias, sonhos, vozes no ouvido, o falar e o queimar de alguma coisa no nosso coração. Essas coisas falham, mas a palavra de Deus é inerrante e infalível. Pelo menos nós, como batistas, defendemos a suficiência das Escrituras. Ora, quando a palavra de Deus é corretamente interpretada e exposta, como num culto como esse, não é o homem quem fala, mas é o Senhor. Se a palavra do Senhor, na Bíblia, ela é exposta de maneira correta, bem interpretada, bem concebida, bem sabida, bem estudada e é exposta de uma maneira compreensível para as pessoas, nós não podemos dizer que quem fala é o pastor, que aquela é a voz do homem, que aquela é a voz da pessoa que traz a palavra, mas sim que aquela é a voz do Senhor. Quando a Bíblia é aberta, quando aquela pessoa que lê consegue compreendê-la da maneira adequada, não é um livro aberto, mas é o Senhor falando através das palavras desse livro. As visões podem errar, os sonhos normalmente são confusos, As pessoas gostam muito de perguntar significado e interpretação de sonho. Eu particularmente acho que os sonhos, na maioria esmagadora, quase em sua totalidade, não têm absolutamente nenhum sentido, nenhum significado especial. Mas as pessoas gostam de procurar sonhos, visões, profetas, profecias, e tudo isso se torna às vezes tão confuso e carente de uma boa interpretação. Deus pode não falar corretamente, de uma maneira muito clara, até nas nossas orações. Nós podemos, numa oração, Deus falar com a gente e nós interpretarmos aquilo de uma maneira equivocada. Mas a palavra de Deus, esse livro que nós chamamos de Bíblia, possui um atributo chamado
perspicuidade. O que é isso? É que a Bíblia tem uma capacidade inerente de ser compreendida de maneira adequada e clara. Qualquer pessoa consegue ler e compreender, na maioria das vezes, o que o texto sagrado está dizendo. Isso então me conduz a uma última pergunta, que parte do pressuposto de que Deus fala através da sua palavra. Já que nós concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus ele fala claramente e de maneira infalível através da Escritura, o que eu lhe perguntaria é: como você reage quando ouve a exposição da Escritura? Como seu coração reage quando a Escritura é exposta, como nós fazemos aqui várias e várias vezes, como você já deve ter visto em YouTube ou então em redes sociais, pastores expondo corretamente as Escrituras? Como seu coração então reage perante a voz de Deus que fala através desse livro tão maravilhoso? Ora, nós muitas vezes saímos de um culto com a impressão de que a palavra foi muito boa, não porque alguma coisa tenha mexido no nosso coração, mas sim porque ela simplesmente foi um bom entretenimento ou uma boa distração durante 40 ou 50 minutos. Mas a palavra de Deus, ela nos repreende, ela nos alerta, ela serve para o nosso consolo, para a nossa disciplina, e nós, como povo do Senhor, precisamos aprender a receber a palavra de Cristo contida, que está presente na Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia Sagrada, como 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós precisamos recebê-la não como palavra de homens, e a exposição da Sagrada Escritura não como palavra de um pastor, mas sim como a palavra de Deus. É aquilo que Deus está falando, não por conta do instrumento que vos fala, mas sim por causa daquilo que está presente, que foi inspirado por Deus através de homens escolhidos por Ele. Ora, vamos falar então de Ezequiel e do que ele está vivenciando e do que passa com a vida dele nesse momento. Em que contexto esse livro foi escrito? Ora, Ezequiel, o livro de Ezequiel é um dos mais intrigantes e angustiantes de toda a Escritura. E eu particularmente considero que o livro de Ezequiel ele seja um dos mais impressionantes. Sempre que eu leio o profeta Ezequiel, eu fico impressionado com a força, com o poder que transborda desse livro, com as sérias advertências, com as maravilhosas promessas, com as grandiosas visões. O profeta Ezequiel, o nome Ezequiel significa o Senhor fortalece. Ele era filho de um sacerdote chamado Buzi, e ele foi levado cativo para a Babilônia na primeira deportação em 597 a.C. Esse livro ele não é escrito em Jerusalém. Esse livro ele não é escrito na nação de Israel. Ele é escrito no momento de aprisionamento e de escravidão num país e numa terra estrangeira. 5 anos após Ezequiel ter sido levado para o cativeiro, ele tem início no seu movimento profético, que dura cerca de 20 anos. Ele profetiza, ele chega na Babilônia. Depois de 5 anos da Babilônia, ele é chamado por Deus para profetizar, e o ministério profético dele dura em média 20 anos. Ele era casado. Nós encontramos isso no texto sagrado de Ezequiel. A sua chamada acontece em Ezequiel capítulo 2, versículo 5. Deus diz assim para Ezequiel: olha, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. A obrigação de Ezequiel não era converter ninguém, não era encher sinagoga, não era encher templo. A obrigação dela era tornar conhecida a palavra do Senhor
para que a própria pessoa de Ezequiel, o próprio testemunho de Ezequiel, servisse como testemunho contra aquelas pessoas, de que vocês foram alertados, não ouviram porque não quiseram. Ezequiel ali, ele tanto está servindo para conduzir e mostrar às pessoas aonde elas estão errando, por que estão pecando, mas também para dizer: se vocês quiserem permanecer no erro, o profeta Ezequiel vai ser testemunha contra vocês, porque ele é profeta no meio de vocês. Você perceba que ministério angustiante de saber que vai pregar e não vai ser ouvido, vai pregar e não vai ser atendido, vai falar de Deus e as pessoas simplesmente vão ouvir e não vão produzir absolutamente nenhuma transformação. Ele é, durante todo o livro, chamado por Deus do Filho do Homem, um título que no Novo Testamento nós encontramos na pessoa de Jesus. Esse livro é muito interessante. Se você depois quiser ter o prazer de ler as profecias que estão contidas nele, muito interessante. Ezequiel capítulo 1 tem a primeira visão da glória de Deus, é algo impressionante. Ezequiel capítulo 1. A maneira como Deus aparece, como Ezequiel descreve a glória do Senhor se manifestando. E é interessante, Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 8 ao capítulo 10, nós encontramos uma cena que para mim é uma das cenas mais fortes de toda a Escritura. Deus abandonando a cidade de Jerusalém. Abandonando. É uma visão. Eu estou falando agora, eu me sinto todo arrepiado. É tremenda a visão do Senhor como um grande pássaro levantando as asas e abandonando a cidade. E ele vai dizendo, vai mostrando para Ezequiel os lugares onde são cometidos os pecados, o que está acontecendo de errado, a prostituição, a idolatria, e ele por fim, como um grande pássaro, vai-se embora. É uma visão extremamente chocante. E a partir de Ezequiel 40, então nós temos a visão do novo templo que será reconstruído. Um texto também muito belo, onde Deus fala do novo templo, onde ele fala para medir, tirar as medidas de maneira correta. Uma visão muito bela que nos remete a uma restauração. É um livro muito interessante. Ele é um profeta interessante também porque ele fala de muitas maneiras curiosas. Ele fala por enigma. Ezequiel também usa muitas parábolas. E ele tem um negócio que é muito interessante, que nós encontramos também na vida do profeta Jeremias, que é o que nós chamamos de atos simbólicos. Um exemplo a gente encontra em Ezequiel capítulo 24, quando a esposa de Ezequiel morre. O normal, quando você perde alguém muito querido e amado, é que você pranteie, que você faça luto. E Deus proíbe Ezequiel de fazer luto pela sua esposa, para que aquilo simbolizasse uma profecia. Então nós olhando, queridos, para Ezequiel, nós já percebemos que ele era uma pessoa extremamente curiosa, em se tratando de figura, de pessoa, de presença, e da maneira como ele seguia e conduzia o seu ministério profético. O que acontece é que Israel, na época em que Ezequiel começa a profetizar, é chamado no livro de casa rebelde. O povo tinha se rebelado contra Deus. O povo estava tão rebelde, tão duro, tão envolvido em pecado, em idolatria, em prostituição, em promiscuidade, em coisas erradas, na prática da injustiça, que Deus ele decide punir e castigar o povo com um cativeiro de 70 anos. O que de fato começa a acontecer no ano de 597 a.C., na chamada primeira deportação. Foram três deportações. Na primeira, então, Ezequiel vai, por conta dessa desobediência do povo, a nação é castigada. Quando ele começa a profetizar, no cativeiro, é interessante perceber isso, porque até então, os profetas diziam: vamos nos arrepender porque Deus vai nos castigar. Se nós nos arrependermos, Deus ele vai nos perdoar. Chegou um momento que Deus disse: eu não perdoo mais. Se mesmo que vocês se arrependam, vocês ainda vão ser castigados.
E os falsos profetas diziam: não, Deus ele está de boa com a gente, ele está legal, ele acha que a gente está fazendo bonito. Nós estamos aí todo sábado oferecendo o sacrifício que a gente tem que oferecer, nós estamos seguindo os ditames da nossa religião, estamos celebrando a Páscoa, estamos fazendo a circuncisão. Não, Deus não está chateado com a gente não, mas ele estava. Mas os profetas se levantavam, os falsos profetas se levantavam para falar que estava tudo bem. E poucos profetas do Senhor diziam: olha, Deus está irado com vocês. Quando os falsos profetas se sentiram desenganados e o povo foi para o cativeiro e ficou claro que Deus realmente estava irado, aí os falsos profetas mudaram. Disse: olha, realmente Deus está chateado, mas isso vai durar pouco, vai ser só alguns meses, uns poucos anos. Daqui a pouco Deus esquece disso e a gente volta para Jerusalém. Mentira, o cativeiro durou 70 anos. E as pessoas davam mais atenção e ouvidos aos falsos profetas do que aos profetas verdadeiros. Davam mais ouvidos às palavras de lisonja, à mentira, ao engano, do que aquela palavra dura, como Ezequiel dizia, porque para eles era mais atrativo do que ter que lidar com os pecados que eles estavam acostumados a cometer. Dizer: não, nós precisamos mudar, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos agora seguir o que diz a lei, precisamos obedecer à voz do Senhor, precisamos nos arrepender, vamos fazer o que deve ser feito. Ninguém queria isso, queria ouvir essas mensagens aí de encher auditório, essa mensagem que massageia o ego, né? Não era profeta, era coach da nação de Israel. Precisava dar um upgrade, uma mexida, né? Então tinha aquelas mensagens que animam as pessoas. Tudo mentira. O que as pessoas precisavam era de um arrependimento profundo, sincero e verdadeiro. Mas ao ouvirem os falsos profetas, eles decidiram continuar na rebeldia contra Deus. E nós então chegamos nesse texto de Ezequiel capítulo 33, versos 30 a 33. Ele começa: quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão: venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Olha que interessante. Isso daqui não é algo para estimular e animar o profeta. Deus não está dizendo: Ezequiel, vai firme, continua, porque as pessoas estão começando a perceber o quão você é inteligente, o quanto sua palavra é boa, elas agora estão ficando interessadas e está surgindo um avivamento no meio do povo. Não, Deus ele conhecia o coração maligno daquelas pessoas, o coração duro, endurecido, embrutecido pelo pecado. E Deus ele desconfia do interesse repentino daquelas pessoas de quererem ouvir a mensagem do profeta Ezequiel. Não era pelo conteúdo da mensagem e principalmente pela necessidade de aplicar à sua vida aquilo que estava sendo dito. Se de fato o coração daquelas pessoas estivessem focados numa transformação e mudança de vida, Deus ele não teria falado desse jeito com o profeta, alertando e mandando ele tomar cuidado com essas pessoas. Deus, ao contrário, ficaria feliz em saber que as pessoas querem ouvir a sua palavra. Olha, vamos lá para a igreja, vai ter culto, vai ser mensagem abençoada, aquele pastor tem oração forte, aquele pastor faz milagre, aquele pastor faz isso, faz aquilo, e a igreja vai enchendo, e qualquer pregador se sentiria honrado em ter uma grande presença, as pessoas querendo entrar na igreja. E Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, tenha calma, não se anime não, não se anime não, o seu culto está começando a encher, a sua igreja está começando a ficar cheia, não se anime não, Ezequiel, cuidado com o coração desse povo. Então Deus ele faz um alerta sobre aquelas pessoas exatamente que querem ouvir a palavra. Ora, porque Deus ele colocou, instituiu Ezequiel como profeta para ele falar a palavra. E as pessoas querem o quê? Ouvir a palavra, mas Deus não se deixa enganar. Aquelas pessoas podem enganar todo mundo. Você percebe, elas falam nas paredes das casas, elas conversam entre si baixinho, no pé do ouvido, como se não quisessem contar esse segredo para ninguém.
olha, vamos ali, porque Ezequiel está falando da palavra do Senhor, mas não conta para ninguém, porque olha, tem gente que vê com maus olhos a profecia de Ezequiel. Mas o coração deles não era de fato um coração buscando uma mudança profunda. Ouvir os profetas é o que sobrou da religiosidade daquele povo. Aquele povo não tinha mais templo, perderam as sinagogas, perderam tudo, não tinham mais nada. Eles estavam cativos, escravizados numa terra estranha, nem a língua deles era respeitada. Não tinham nada. O que sobrou da religião? Os profetas. Então vamos agora ouvir os profetas. O único escape de uma prática religiosa que nos sobrou. Versículo 31, eles vêm até você, olha, perceba, eles falam, vamos lá ouvir. E versículo 31, eles vêm até você como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como meu povo e ouvem as suas palavras. Olha só, eles vêm, eles se assentam, eles ouvem a palavra. Tudo que nós fizemos aqui essa noite. Nós viemos aqui, nos assentamos, pelo menos vocês, eu me considero, não me excluo, eu me incluo. Nós viemos, nos assentamos e estamos ouvindo a palavra. Mas eles vão além, e eles professam o seu muito amor. Eles dizem que amam a Deus. Eles cantam louvores a Deus. Eles falam coisas acerca do sentimento deles em relação ao Senhor. Eles professam, essa expressão professar é quase como uma profissão religiosa, uma declaração doutrinária. Eles professam não é o seu amor, eles professam o seu muito amor, como se justificando e dizendo para Deus: Deus, nós estamos sofrendo de maneira imerecida, porque nós amamos muito o Senhor. Nós estamos aqui cativos e escravizados sem merecer, Senhor, porque nós o amamos muito. Qual é o grande problema? Ouvem as palavras, com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. O coração deles não pertence a Deus. Não existe de fato o interesse daquelas pessoas em buscar o Senhor. Talvez elas queiram simplesmente um alívio das suas dificuldades, ou da sua consciência pesada por causa de alguma coisa que fizeram, mas eles não querem a Deus. Eles não querem o Senhor das bênçãos, eles querem as bênçãos do Senhor. Eles não querem um Deus da prosperidade, eles querem a prosperidade que Deus pode dar. Eles não querem o Senhor da paz, eles querem a paz que o Senhor pode dar. Eles não querem o Senhor, dono da terra deles, eles querem a terra que Deus deu para eles. Então eles inverteram completamente as suas prioridades e o seu coração não consegue se apegar a Deus, porque o coração deles já está apegado a muitas outras coisas. E Deus simplesmente não se deixa enganar e iludir por aquilo que as pessoas estão mostrando. Estão lá sentadas, ouvindo a palavra e professando que de fato amam a Deus. Nós amamos muito ao Senhor, nós amamos muito a Deus, e Deus está dizendo: esse tipo de coisa não me engana, não me ilude, não me compra. Você pode enganar a todo mundo, eu posso enganar a todo mundo, nós podemos enganar todo mundo, mas a Deus nós não temos sequer condições de enganar. O que há então de errado nesse comportamento de vir, sentar, ouvir e proclamar muito amor? É que tudo isso não é sincero e não é verdadeiro. É tudo mentira. É tudo mentiroso. O coração não é sincero, o amor não é sincero, a busca não é sincera, o sentar-se para ouvir não é: Deus, eu quero ouvir a tua voz.
e o comando do Senhor será obedecido pela minha vida, nada disso é sincero. A palavra nunca transforma, a palavra nunca mexe, as decisões necessárias nunca são tomadas, continuam com a mesma vida, continuam com o mesmo comportamento, desobedientes, idólatras, amantes de si mesmos, com o coração endurecido, longe do Senhor, não reconhecem que estão no cativeiro por causa da desobediência, mas eles estão ali proclamando e declarando que Jesus é o Senhor da minha vida. Deus não se deixe enganar. Como parece essas palavras ao profeta, todo esse movimento, todo esse elogio, esse palavrório daqueles que seguiam Ezequiel e sentavam-se aos seus pés para ouvir as palavras, para essas pessoas a profecia dura, indigesta, confrontadora de Ezequiel parecia, sabe o que? Música. Quando você está muito ruim, está para baixo, e você coloca uma música que fala sobre o inferno, e você simplesmente não consegue se entristecer com uma música que fala da condenação dos ímpios, você começa a se sentir alegre e feliz. Existe um descompasso entre a realidade do que estava sendo dito e a maneira como eles estavam recebendo. Eles estavam terrivelmente enganados quanto ao significado do que o profeta Ezequiel estava falando. Para os homens, é agradável e belo como música e poesia. Era como ouvir uma boa canção. Era como ouvir um bom poema. Mas na verdade, na realidade, o que eles estavam ouvindo era um terrível alerta de destruição. Que diferença! É como se você estivesse num navio afundando, você oferecesse o salva-vida para alguém, a pessoa achasse que aquilo é brincadeira. Disse, não, só pode ser brincadeira. Não, não quero isso não. Que conversa que o navio está afundando? Não, está afundando, é sério. A sua vida corre perigo. Que conversa, essa é brincadeira. Não. E o alerta sendo dado pelo profeta, Deus ele orientando, dizendo para aquelas pessoas de fato se arrependerem e se converterem, um terrível alerta de destruição. E ao invés de estarem chorando e clamando, pedindo a Deus, eles estão rindo, celebrando, comemorando. Para eles a expressão da palavra do Senhor através do profeta Ezequiel é como um entretenimento, uma distração e não desafio. Talvez atraídos pela figura curiosa que era Ezequiel, que profetizava por parábolas, símbolos, enigmas. Talvez as pessoas se sentissem atraídas por essa personalidade, mas as pessoas não estavam levando a sério a palavra de Deus. Não, o problema não era que eles estavam desprezando Ezequiel, é que eles estavam desprezando a Deus. Nós corremos o risco, não é só no culto da Igreja Batista do Natal, mas em qualquer espaço e ambiente onde nós formos para ouvir a palavra. Se de fato Deus estiver falando com a gente e nós menosprezarmos aquela pessoa que fala, talvez estejamos desprezando não a pessoa, mas desprezando a palavra de Deus. Talvez seja naquele momento em que o nosso coração se feche, se tranque para aquele que fala, para aquele que proclama. E talvez fosse aquela palavra que trouxesse alguma transformação sincera e profunda na nossa vida. Mas o nosso coração se fecha no orgulho, na prepotência, na vontade de levar as coisas na brincadeira, o nosso coração sem clausura, e nós então perdemos a oportunidade de receber uma palavra, não como palavra de homens, mas como a palavra de Deus para nós. Não estavam levando a sério. Aí você pergunta, você talvez diga assim, olha,
talvez o profeta Ezequiel não fosse uma pessoa que falasse de maneira tão dura quanto eles precisavam ouvir. Talvez Deus não fosse tão claro na mensagem, talvez por isso as pessoas não estivessem entendendo. Olha, eu vou ler para você a profecia de Ezequiel 7, 2 a 4, para ver se não é bem claro o que Deus está dizendo ao povo. Filho do homem, assim diz o Senhor a respeito da terra de Israel: chegou o fim chegou. Tem como interpretar de várias maneiras isso. Sobre os 4 cantos da terra, agora o fim chegou sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês, eu os julgarei segundo os seus caminhos e farei cair sobre vocês todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade, eu não os pouparei. Pelo contrário, eu darei o que vocês merecem por seus atos e farei com que paguem por todas as suas abominações, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Não é duro o suficiente, não é claro o suficiente. O problema não está na palavra, o problema está no coração do povo. Povo com coração duro. Povo com coração duro, até o Jesus te ama se torna aversão. O povo, quando não quer ouvir, o pastor pode fazer o que quiser para tornar clara, límpida, acessível. Mas o problema não está na palavra, o problema não está na versão da Bíblia que o pastor usou, não está no tempo da pregação, não porque ele pregou pouco, explicou pouco, não porque ele falou demais. O problema não está no pastor, o problema está na pessoa que não está recebendo a palavra. Ou está ouvindo e diz: nossa, que legal, que massa, Ezequiel, nunca tinha ouvido uma pregação sobre Ezequiel. Mas não é algo para ser curioso, é algo para ser confrontador. Ezequiel 7, 2 a 4 nos mostra a força e o poder da palavra de de Ezequiel. E era, queridos, exatamente isso que estava acontecendo. As pessoas simplesmente, mesmo ouvindo uma palavra nesse nível como eu li para vocês, o coração estava completamente fechado. E Ezequiel estava ali, entre outras situações, para testificar para aquele povo que houve profeta em Israel. Não foi por falta de um homem de Deus que falasse. Quando então, e como então aqueles irmãos, aqueles judeus, eles deveriam aprender a levar a palavra a sério? Versículo 33, mas quando isso vier, e certamente virá. Para mim esse é desse texto o alerta mais duro, mais difícil e mais confrontador. Aquelas pessoas só saberiam que Ezequiel era o homem que falava por Deus quando fosse tarde demais, quando já não tivesse mais jeito, quando não fosse possível desfazer o que tinha sido feito, ou quando o mais sincero arrependimento não for capaz de consertar as coisas. A gente não é assim também. A gente ouve, Deus fala, a gente não toma atitude. Quando tudo se acaba, quando tudo se derruba, quando as brechas aparecem e não tem mais como esconder, quando o escândalo surge, nós então decidimos: olha, Deus falou tanto comigo e eu não ouvi. E é exatamente isso que vai acontecer com o povo, porque ele só vai dar ouvidos quando não tiver mais jeito. Só assim as pessoas saberiam que Deus estava falando com elas, e elas não lhes deram ouvidos, não lhe deram ouvidos. E profecia, queridos, é assim, é o que você recebe pela fé, porque a profecia, depois que se cumpre, deixou de ser profecia, é para acreditar. É um homem de Deus que está falando. Talvez eu não perceba isso hoje, mas eu não vou esperar para que aconteça para eu tomar uma decisão e um rumo diferente na minha vida. Como aqueles judeus que procrastinaram uma transformação verdadeira, sincera, um arrependimento genuíno, uma mudança de vida, procrastinaram, botaram para frente, nunca tomaram decisão certa e correta de fazer o que Deus estava pedindo, deixaram para fazer quando não tinha mais jeito.
O grande apelo de Ezequiel é: ouçam e obedeçam a palavra de Deus. Recebam a palavra, a exposição da palavra, não como a voz de um homem, mas sim como a voz de Deus para a sua vida. Que ela satisfaça o seu coração e que você não precise esperar visões, sonhos, profecias ou coisas do tipo. A palavra de Deus é tudo o que você precisa. Ela é suficiente. Não adianta esperar que um anjo do céu lhe confirme, que um queimar no coração confirme que aquilo é pecado ou não. Volte o seu coração para a palavra, porque ela é a voz de Deus para o Senhor, a voz de Deus do Senhor para a igreja, para a nossa vida, individualmente para cada um de nós. Ela é tudo o que você precisa. Se você, meu irmão, dá valor a sonho que pode ser mal interpretado, a visão que pode ser confusa, a esses profetas que surgem e aparecem por aí, à torta, à direita, e podem e sempre falham, valorize ainda mais o que diz a palavra, porque ela é inerrante e infalível. Confie na palavra do Senhor. É ela que pode conduzir a sua vida para o caminho correto, ela pode introduzir você numa vida mais santa, ela vai lhe guiar, lhe conduzir a uma vida onde você vai conseguir solucionar seus problemas, suas crises, suas dificuldades. Então não procure outra coisa a não ser a palavra. Ela pode ser dura quando precisamos mudar de vida, ela pode nos ferir quando precisamos de disciplina, pode ser implacável quando estamos obstinados em nossos pecados, mas ela também nos dá esperança quando nos arrependemos. Ela nos fornece um caminho gracioso de encontrar o coração de Deus quando nós simplesmente não sabemos mais o que fazer. Na palavra do Senhor transborda a graça, o amor e a esperança que nós só encontramos em Jesus. Então alimente o seu coração e a sua alma, porque a palavra do Senhor aproxima você do próprio Deus. Só o fato de você ter acesso à Escritura, de Deus ter tido cuidado de fazer com que os homens registrassem esse livro, as suas palavras nesse livro, já é símbolo do grande amor de Deus por você, porque Ele fez de uma maneira que nós possamos compreender. Isso é o amor de Deus. Quando eu leio, eu não preciso consultar um sacerdote maior, eu não preciso ir num computador, jogar os dados para que ele faça uma criptografia, uma descripção, não sei o quê. Eu leio, eu entendo. Agora eu preciso recebê-la, não como a Bíblia Sagrada, Nova Almeida Atualizada, a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu preciso recebê-la como a palavra do Senhor. Não sonhos, visões, profetas modernos. Deus, Ele escolheu falar por nós, por intermédio da palavra. Foi escolha dEle. Não despreze a Escritura, esperando que os meios sobrenaturais, eles cumpram o que só a palavra do Senhor pode fazer. A Bíblia é o meio mais incrível e sobrenatural que Deus tem para falar aos seus filhos. Deus, Ele te ama, querido, de tal maneira que Ele pensou na Bíblia, na Escritura, para falar com você. Para que você não tivesse que sempre recorrer a pessoas falhas, assim como os judeus naquela época recorriam aos falsos profetas. Atrás de palavra, de profecia, de coisas loucas, de soluções fáceis para a sua vida. Concluindo, será que estamos, queridos, como aqueles judeus aos pés de Ezequiel para ouvir as profecias? Assíduos, interessados, uma excelente plateia, mas desobedientes, teimosos e idólatras. Será que não somos nós? Será que não é Anderson, aos pés de Ezequiel, assentado, ouvindo e dizendo: que palavra gostosa,
bom demais. Mas aquela palavra não transforma a vida, não transforma o coração. Não me faz e não me conduz a tomar decisões que eu preciso tomar de maneira séria na minha vida. Plateia muito boa. Eu não sei se eles no final tiravam dízimo, talvez não. Nós somos desobedientes muitas vezes porque nós ouvimos e simplesmente nós não mudamos. Deus ele fala, Deus ele aponta, Deus ele troveja, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, ela incendeia os montes, e toda vez que a escritura do Senhor abre, a mesma voz que sai dela é a voz que criou a luz do nada. É a voz que criou todas as estrelas, disse: haja luz e houve. Haja divisão entre as águas e houve divisão. É a mesma voz, não é diferente. A bateria do céu não arriou, a bateria do papai do céu não está descarregada não. É a mesma voz, é a mesma força, o mesmo poder. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Por que esse livro é tão perseguido? Porque é a voz do Senhor para a humanidade. E muitas vezes, queridos, o nosso coração, quando se depara perante o que diz e o que o Senhor troveja através das Escrituras, se fecha, se enclausura, porque nós ouvimos e nós não queremos incômodo, nós queremos boa palavra, queremos bom alimento, um buffet gostoso para chegarmos com a nossa barriga em casa e podemos então ainda pegar o finalzinho do Fantástico. E só palavra boa, pastor. Semana que vem, qual foi o texto? Nem lembra. Mas a palavra transformou, mudou alguma coisa dentro de você? Você nem lembra o que o Senhor pregou. A palavra do Senhor, quando pregada, exposta de uma maneira bem interpretada, correta, não é o homem, mas é Deus falando com a gente. Quantas vezes eu, como ovelha, não fui a culto onde eu fui profundamente confrontado com a palavra do Senhor. Eu vi um pastor uma vez pregando em cima do Salmo 51, que o meu coração se quebrou naquela noite, ouvindo sobre o que é arrependimento sincero e verdadeiro, sobre o que o pecado pode fazer na vida de uma pessoa, onde você se sente profundamente constrangido e você fica sem saber nem sequer como orar. Eu contei essa experiência hoje pela manhã. Pastor Shed, falecido pastor Shed, uma pessoa muito querida, pregando na igreja que eu pastoreava, ele pregou sobre despertamento espiritual, e ao final da pregação, durante 5 minutos, ninguém nem conseguiu levantar da cadeira. Tamanho o poder e a força das palavras de Deus através daquele homem. O quanto incomodou. E essa palavra que precisa impactar, entrar em nosso coração e transformar o que precisa de transformação, arrancar o que precisa ser arrancado. Desculpa a expressão, mas tem coisa que Deus tem que tirar no tapa da gente, na brutalidade da ignorância. Tem gente que diz que Jesus é muito sensível, é muito bonzinho, né? Nesse sentido de ser muito educadinho, né? Não, dá licença, eu vou mexer aqui. Não, tem situação em que ele é esse Deus aqui de Ezequiel. Eu vou acabar e acabou e ninguém vai mandar não. Quem manda aqui sou eu e acabou-se. Já chega. Não pede licença para entrar e faz o que ele quer, porque é dele, a casa é dele. A gente não diz que a casa é dele? E Deus, a gente tem que pedir: Deus, faça mesmo, arrombe, porque se depender de eu abrir por dentro, eu não abro. Então vem, Senhor, mete o pé na porta desse coração, arrebenta o que precisa ser arrebentado. A gente canta: quebra a minha vida e faz-a de novo. Dizer, Deus, tem muita coisa aqui que precisa ser desmontado, muita coisa aqui que precisa aprender, como aqueles judeus, deixar chegar nesse ponto, ir para o cativeiro, chegar no cativeiro e continuar com ilusão, buscando falso profeta, ouvindo mentira, ao invés de mudarem, se arrependerem e disserem: Senhor, nós merecemos
esse castigo e muito pior pelo que nós fizemos com o Senhor. Dizer, Deus transforma, nos conduz ao arrependimento, quebra o que tem que ser quebrado. É a nossa história de vida, é a minha história de vida. E o que nós precisamos que Deus faça. Deus invade o nosso coração. Não encontre barreira. Se eu colocar a barreira, o Senhor pode botar abaixo, pode dinamitar, pode jogar uma bomba atômica no meu coração. Não, vamos dar liberdade para o Senhor agir. Não, não tem liberdade não, Deus é quem manda. Então, Senhor, se o problema sou eu, acaba com esse problema. Para que Deus, queridos, faça algo em nós. Nós não estamos falando sobre uma vida miserável. Não, porque se Deus fizer isso, minha vida vai acabar. Não, meu irmão, você vai ser novo. Você vai ser renovado, transformado, ungido por Jesus, instrumento dele, da graça dele. Vai pregar o evangelho, vai falar de Jesus. Você vai orar para as pessoas, vai ser bênção. Deus vai te usar, você vai ser instrumento dele, mas desse jeito, cheio de tranca, cheio de barreira, cheio de pecado, cheio de coisa ruim, você só é instrumento do diabo, e você não percebe isso. Então diga, Senhor, se eu sou aquele povo que se assenta aos pés de Ezequiel, para ouvir uma palavra dura, como se fosse música, transforma o meu coração. Se o meu coração está desse jeito, Senhor, não espere que eu dê liberdade e faça a cirurgia. Faça, Senhor. Onde eu não quero mesmo, Senhor, é onde eu não quero, porque se eu não quero é onde eu preciso. E Deus faça e transforme o nosso coração, sabe por quê, querido? Para você ser bênção de Deus, para a sua vida ser abençoada, para você ser mais, para você poder fazer mais, para você poder orar melhor, para você amar melhor as pessoas, para você cuidar melhor da sua família, para você conseguir aí futuramente encontrar um marido de fato do coração de Deus, uma esposa do coração de Deus, e não ficar aí atrás de qualquer pessoa, porque você é uma pessoa transformada que valoriza as coisas de Deus. Isso incomoda, irmãos. Me incomoda porque eu conheço meu coração. Eu não estou falando de um pastor conhecido, eu estou falando de mim, de minhas lutas e minhas dificuldades, do quanto eu luto com elas, e das minhas orações eu digo, Senhor, eu sou um homem tão limitado, e naquilo, Senhor, que eu resisti, o Senhor tem liberdade de fazer da maneira como o Senhor quer. Eu não quero, Senhor, eu não quero ser incomodado, eu não quero abrir mão do meu pecado, eu não quero abrir mão disso, eu não quero passar pelo vale da sombra da morte, eu não quero ser humilhado, mas Senhor, o Senhor vai esperar que eu dê espaço? Então faz em mim o espaço que o Senhor precisa, e que Ele abre, queridos, o nosso coração, para que nós sejamos gente abençoados por Jesus, cheios de graça, santos, vasos nas mãos do Senhor. Aquele povo em terra estranha, eles podiam ser uma força missionária na Babilônia, foram nada, estavam preocupados em ganhar dinheiro lá. Acredita nisso? Eles chegaram na Babilônia, a preocupação deles é como é que eu ganho dinheiro aqui. Podiam ser uma força missionária para converter aquela nação tão ímpia, tão maldosa, tão pecaminosa e idólatra. Estavam preocupados com dinheiro. Queridos, que Deus Ele encha o nosso coração, que Deus Ele encha a nossa vida, que nós desejemos de maneira profunda e sedenta, assim como a corça anseia pelas águas, assim por Ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Ti. Que o nosso coração tenha esse desejo de maneira profunda, arraigada, intensa, viva. Dizer, Deus, eu não quero mais ser desse jeito, não. Eu não quero ser isso, não. Eu quero ser mais. Eu quero ser uma pessoa usada pelo Senhor, abençoadora, abençoada, que eu possa orar e me derramar na Tua presença. Não quero, Senhor, ser como aqueles aos pés de Ezequiel, que proclamavam amor, mas amavam na verdade a si mesmos e ao dinheiro que poderiam ganhar naquela nova condição. Queridos, se Deus Ele está falando conosco,
Vamos dizer: Deus, essa é a tua palavra. E eu vou colocar o meu coração e dizer: Senhor, cumpre em mim a tua palavra, me ajuda. Não é fácil, mas cumpre em mim a palavra do Senhor, para que Ele, queridos, nos transforme. Eu quero ser melhor. Eu quero que Deus faça algo novo em mim. Eu quero ser um bom pai, quero ser um bom marido, quero ser um bom pastor, quero ser um bom cidadão, quero ser um homem santo. Tenho 46 anos. Eu não sei se minha vida já chegou no meio. Não sei se ela já chegou no meio. Penso que sim, talvez já tenha até passado. Mas eu não quero, queridos, terminar os anos que me restam, sejam 40, 50, 60 anos, repetindo sempre os mesmos erros e as mesmas coisas. E sair desse mundo sem deixar absolutamente nada. E eu virar para Thomas, sabe o que? Um retrato na parede. Eu quero que Thomas futuramente diga: eu nunca conheci um crente, um homem sincero, tão intenso no seu relacionamento com Deus como meu pai. Eu quero que ele diga isso. Não vou dizer que ele vê isso hoje, mas eu quero que ele veja. O grande empecilho para isso acontecer sou eu. Não é o diabo, não é Deus, sou eu. Então eu digo: Deus, muda a minha vida, quebra o que precisa ser quebrado.